Muito bem, nessa bonita tarde, feriado, a gente pinta na área mais uma vez, hoje para mostrar uma preciosidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aqui ao meu lado, outra vez, o Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu, Hugo K, o titular do canal, como sempre, né? E a gente trouxe aí para você hoje um equipamento muito raro, que é um rádio Spica. E o Rodrigo vai contar pra gente um pouco sobre esse rádio Spica e tal, como foi que ele conseguiu esse exemplar. Rodrigo, como é que foi a história? Conta pra nós. Esse rádio Spica aqui, eu estive visitando o antiquário aqui em Passo Fundo. Daí a gente falou com o senhor Wilson, que é o dono. Aí ele apresentou pra gente diversos rádios, contou a história deles. Em especial, esse rádio aqui é um rádio raro. Daí eu gostei dele, tem uma história interessante, né? Um dos primeiros rádios transistorizados e compactos no tamanho, para transportar fácil. E daí eu me interessei e adquiri ele. Então, vocês lembram que teve um episódio que nós apresentamos já o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo, mostrando seu rádio de galena, né? Vocês ainda lembram. Então hoje ele vem com mais uma peça, ele está iniciando uma coleção bem bacana de rádios antigos e é uma coisa que é importante, né? Todos os colecionadores são importantes porque cada um deles ao seu modo ajuda a preservar um pouquinho da história. Se não fosse os colecionadores, muitas peças estariam completamente perdidas, né, Rodrigo? Porque tem muita gente que despreza isso e tal, não dá o devido valor. Mas então a gente vai conhecer um pouco esse rádio muito raro, que é o rádio Spica. O Rodrigo vai explicar, vou até puxar o microfone aqui mais perto dele. Ele vai explicar bonitinho como é que funciona e depois ele vai selecionar algumas estações no seletor. E ele vai contar que o dono, né, o dono original, fez questão inclusive de deixar marcado seu nome no próprio rádio e a data da aquisição para ficar registrado isso. Tá, muito bem. Então aqui vocês têm o rádio com a capinha de couro, que era costume na época. O rádio tem uma capa para proteger ele, então ficou uma tradição. Então eu vou ligar para vocês. Começo aqui no botão do volume. Mercados e Real Master. Temos uma rádio aqui já. Então aqui vocês observem, é grande o dial, os números. Essa é a rádio? O Irapuru. Aqui a propaganda, números grandes do dial, bem fácil de verificar então, e aqui eu vou girando então. Aí temos uma partida de futebol, você vai identificar que estação é essa? Rádio Planalto, 730. Então, lembrando que a gente está aqui em Passo Fundo, né? No Rio Grande do Sul. Sim. Eu posso considerar que esse rádio, pela época dele, ele está bem calibrado até as estações. Vamos trocar aqui. Aqui temos um sertanejão na rádio diário AM, então. Vamos curtir, então. Tá bom. Beleza. Mostra pra gente ali os detalhes internos ali, como é que é. Eu acho que não vai dar pra enxergar aí porque é muito escuro. Provavelmente o pessoal não vai conseguir enxergar esse detalhe da anotação ali, ó. Então, acho que não vai dar pra ler, mas em todo caso eu vou apontar aqui. Eu vou comentar. Então aqui tem gravado o nome dele, ó. José Luiz Amirta Monte. A data 20/9/61. Provavelmente ele ganhou de presente isso aqui de alguém ou... na época ele adquiriu. Então nós vamos abrir agora, ó. Aqui, ó. Olha só, é uma belíssima peça, é cromado na frente, né? Transistor. 6 transistores, né? 6 transistores. Então nós temos aqui a identificação, né? Digamos assim, a certidão de nascimento do rádio. Spica Transistor Radio. Ele é japonês, esse rádio? Made in Japan, legítimo. Na época, então, ele começou com 4 pilhas pequenas. Que os rádios eram elétricos, eram a bateria. Então esse aqui
foi um dos primeiros com pilhas também. Então nós temos aqui a máquina dele. As pilhas, a antena interna. Antena de ferrite, né? Que é própria para captação de AM. Nós temos o sintonizador aqui, o alto-falante. Tá bem inteirinho, observe que realmente é uma raridade. E é interessante, Rodrigo, o que é interessante? As pessoas às vezes não alcançam isso. Esse rádio aí, ele é uma coisa muito rara, porque na época não havia conceito de rádio portátil. Os rádios eram enormes, todo mundo conhece um rádio clássico, que era um rádio de madeira, de cabeceira, que ficava na sala normalmente, né? Ou na cabeceira da cama. E de dimensões grandes e com mais de 2 quilos normalmente, né? Então esse rádio aqui não é nada mais, nada menos do que um dos primeiros rádios possíveis de serem transportados aonde quer que a pessoa fosse com tranquilidade. Um rádio muito leve para a época e de muito boa recepção, né, Rodrigo? Com certeza. Até o final da década de 50 não se tinha rádio portátil. Era aqueles rádios grandes, valvulado, difícil de transportar, não se tinha pilhas, nada, então... Para um trabalhador, por exemplo, que quisesse, que morasse lá no meio de uma lavoura, de uma plantação e quisesse levar um rádio antigamente para escutar enquanto fazia o seu labor, enquanto trabalhava, era difícil. A partir desse rádio, desse modelo, então, as pessoas puderam transportar e levar o rádio onde quer que fosse, né? Isso aqui foi uma revolução, parte do transistor, né? Que hoje em dia nós já temos os chips, mas para a época foi E muita gente considera a criação desse rádio, desse tipo de rádio, como a salvação do próprio veículo rádio, porque com o surgimento da televisão, a mobilidade foi um dos grandes subterfúgios para o rádio continuar existindo com força. Sim, com certeza, porque na década de 50 ali a rede Tupi estava surgindo, então era uma ameaça para o rádio. Então a modernização desse meio aqui foi o que salvou ele até hoje. Mesmo com a internet nós temos o rádio. E agora tem também a possibilidade do acesso através da própria internet de emissoras jamais sonhadas, né, Rodrigo? É uma coisa muito interessante as rádio webs também, né? Também é. E nós vamos ter agora, breve aí, dentro de tempo, o processo de migração das AM para FM. Terá algumas vantagens, mas tudo é uma evolução. O rádio, de um meio ou de outro, ele evolui igual. Rodrigo, obrigado pela tua participação mais uma vez aí. Gostei muito de conhecer o Spica, né, que é o nome desse rádio. É isso aí, o seu Spica. E quando tiver alguma novidade aí, participa, que sempre será bem recebido aqui no nosso canal, beleza? Valeu, beleza, um abraço, galera.